A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais, com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico. Estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa 424. Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Você também consegue assistir a este programa lá no nosso YouTube para ficar guardadinho, e temos muitos outros especiais por lá também. E um Feliz Natal a todos, porque este é o especial de Natal. Natal chegou, o ano passou rápido. Muitas bênçãos para você e para sua família. Matheus, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite. Hoje vai ser um programa espetacular de Natal, né, com um ídolo do futebol nacional e mundial. Então vai ser muito legal, porque vai ser uma conversa muito interessante e a gente vai descobrir muita coisa da carreira desse grande jogador. Um spoiler já sabemos que temos uma pessoa muito especial, muito importante, que inclusive já participou do 424 e às vezes vem aqui para nos prestigiar. E é claro, é ele, Basílio. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. A honra é minha, antes de mais nada, obrigado pelo convite, boa noite a todos vocês aí. Tudo começou aqui, né? Essa é a casa que me recebeu. Tive um aprendizado muito rápido aqui, né? Principalmente com o Juarez. Peguei o Jean, molecão de tudo, quando era lá em cima na Sumaré. Mas é gratificante. Obrigado pelo convite. E eu faço questão de uma hora voltar, mas eu quero pegar aquele maluco do César aqui no programa, tá? Ai, imagina esse programa, a resenha que vai ser César, Basílio e Gilberto Sorriso. Ai, eu não quero nem ver o que vai acontecer. Basílio, primeiro, quero que você me conte. Quem é o Basílio? Bom, o Basílio, aliás, o senhor João Roberto Basílio ficou conhecido através do futebol, né, da bola. Mas aí, sou nascido na Casa Verde, Zona Norte, aquele garoto que teve uma infância linda, maravilhosa, podendo jogar bola, jogando bolinha de gude, pinhão e fazendo diversas coisas que a criança precisava. Hoje não temos mais espaço, né? Mas eu tive lá um início de vida muito bom, estudei num colégio lá que agora... Essa semana, por incrível que pareça, eu passei lá, eu vi uma placa de aluga-se, nem eu imaginei. Eu parei para perguntar o que houve lá. Falou, o colégio fechou. Ah, que delícia. Então, aí fui num barzinho lá onde a gente sempre frequentou e fiquei batendo papo com eles lá. Mas ali eu cresci, nasci... dentro de uma filosofia que o futebol me ofereceu na várzea. A várzea foi o que me levou praticamente até a primeira oportunidade treinando na Portuguesa de Esportes, onde eu fiz o meu primeiro contrato. De lá para frente, a gente teve lá 10 anos na Portuguesa e dentro desses 10 anos eu tive a oportunidade de sair e ir para o Corinthians. E dentro do Corinthians você está me convidando para vir aqui para bater um papo com vocês. Mas é gostoso lembrar pelo menos um pouco do início da nossa vida, né? da nossa carreira principalmente, jogando a rua de cima contra a rua de baixo. E isso a gente não perde ainda esse perfil. Inclusive no domingo a gente estava conversando sobre isso. Mas é gratificante que pelo menos aqueles que já conhecem o Basílio poderão já conhecer um pouquinho mais da sua infância, adolescência
E hoje um velhinho já praticamente tendo netos e bisnetos acima de tudo, né? Não. Mas é gostoso. Bom, e Basílio, conta pra gente um pouquinho de onde surgiu esse sonho de ser jogador, se sua família apoiou, se incentivou. Eu queria saber um pouco desse início de trajetória. Veja bem, você começa primeiro jogando na rua, né? Aqueles golzinhos que você faz com tijolo e tal. A gente fazia aquele rachão, chegava lá com o tampão do dedão tudo pra fora. Estourado. Você chegava, a sua mãe ia lá olhando, você com aquele dedão e você apanhava. Eu apanhava, né? Então, e o pior de tudo, né? É que a minha mãe comprava, naquela época era alpargata. Hoje o alpargata é uma fortuna. É uma fortuna realmente. Então, a minha mãe comprava alpargata para mim, porque eu tinha que ir no colégio o dia seguinte com essa alpargata. Aí, adivinha? Ia jogar a bola. Aí aquilo lá abria, ficava uma boca de jacaré, tudo aberto, né? Aí eu esperava escurecer para entrar em casa. Aí, depois que escurecia, minha mãe ficava no muro. Vamos entrar, vamos jantar. E eu escondendo o meu pé. Mas não tinha jeito, a mãe já sempre percebe sabe, de longe, né? sempre sabe. Aí ela falou, não acredito que você fez isso, eu acabei de comprar. Eu falei, eu acabei de jogar. É o que temos para hoje, né? Então, mas é assim, vai despertando a sua atenção. Primeiro que também a gente tinha aquilo de torcer, nós íamos muito no Pacaembu. E vocês que estão me vendo, não façam isso, principalmente as crianças e os adolescentes. Eu pulava o muro do Pacaembu para assistir jogos do Corinthians. E depois assistia jogos, todos os jogos que tinham lá, a gente ia. E a gente pulava o muro, às vezes era retirado, aí a gente dava um tempinho, ia lá, pulava de novo, mas escorregava, ia para a parte de baixo e a gente acabava assistindo os jogos, né? Mas o que despertou mais atenção é que, primeiro, que a gente tem que gostar, né? Sim. Gostando da forma que eu já tinha em mente, né? Eu falei, vou fazer tudo para ser um jogador de futebol. Eu tinha um padrinho meu, chamava Didi, que jogou na Portuguesa de Esportes, e ele sempre me apoiou também, juntamente com... Da minha família, que nem você falou, olha, o único que se interessava mesmo era o meu irmão. Meu pai não era muito ligado e a minha mãe é o que administrava. A minha mãe é aquela que mandava na casa toda, né? Mas aí, quando você vai ter a primeira oportunidade... Porque assim, você jogava na rua. Da rua, você foi para um campinho. Sim. Aí, nesse campinho, que você começa a ter uma noção do que o futebol vai te oferecer. E ali, logicamente, eu já tinha essa disposição, essa vontade. Dali foi muito rápido, né? Dentro desse aprendizado que a várzea dava, né? Sim. Hoje está difícil. Hoje os prédios, praticamente, os arranha-céus tomaram conta. É raro hoje você ver nos bairros campo de futebol. O que tem é com apoio, né, dos próprios políticos. Sim. Que colocam aí com grama sintética, tudo. Mas é muito pouco, né? Aí tem garotos que tem que acordar às 6 horas da manhã, que ele só pode usar às 7. Porque depois chega os veteranos que vai ocupar. Eu, inclusive, lá na Casa Verde, onde eu comecei também, né, no Cruz da Esperança, a gente tinha, né, um time de veteranos. Começava às 7 horas da manhã, mas era 9 horas, a gente queria ter uma molecada para jogar, né? Inclusive era um menino que trazia um pessoal da favela lá de cima, que vinha brincar lá embaixo, passava o dia com a gente. E aí, Basílio, como sempre, arrumando briga, confusões. Arrumava briga porque eu achava que a gente tinha que sair e ceder o horário, né? Para as crianças. Tem que dar querendo espaço, ou não, né? E depois aí começava, vem a turma do segundo quadro, depois tem o primeiro quadro, depois o campo era alugado,
para alguns times que locavam espaço, tudo, Eles acabavam né? ficando sem horário, né? Vamos dizer assim, para jogar. Mas sempre eu fico feliz quando eu fico ouvindo hoje sobre a várzea, né? Sim. Mas apesar que ela mudou completamente. Sim, demais. O sentido da várzea mudou, tem campeonatos e campeonatos Que aí. pagam fortunas, né? Eles estão pagando. Você vê até jogadores que pararam que hoje estão na várzea. Mas ganha bem, tem alguns que estão levando até os familiares para assistir e tudo. Mas mudou. Eu acho que mudou de um perfil assim, que eu posso até dizer que não é mais um aprendizado. Porque o aprendizado é quando você começa mesmo jogando no segundo quadro, primeiro quadro. E hoje não. Hoje a várzea, os torneios que tem, o campeonato que tem aí, geralmente os jogadores são todos remunerados, né? Isso mesmo. Eu, para não dizer que eu não fui remunerado, eu tinha que jogar de domingo. Domingo eu jogava num time de japonês que fazia a feira, e depois da feira eles levavam um time para jogar, a gente jogava lá e pegava um dinheirinho, um troquinho. Mas hoje não, hoje mudou. É por isso que você está meio assustado, está falando, né, da várzea. A várzea mudou muito. Ela mudou até por um perfil bom. Sim. Mas só que aquela estrutura que te dá uma razão de você ter uma condição privilegiada de saber como dominar uma bola, de como cruzar, de como chutar. É diferente, isso né? É totalmente diferente. Outros tempos. Basílio, agora me fala da sua carreira na Portuguesa. Como que foi você chegar lá, viver os tempos e um momento marcante também que você tenha vivido lá? Eu estou até acostumado a falar que eu nasci, cresci e me eduquei dentro da Portuguesa de Esportes. Porque para você ficar durante 10 anos numa equipe, né? Hoje, jogador que fica 2, 3 anos é o máximo. Pois é. E eu não, eu peguei esse perfil, saí das equipes de base. Quando eu cheguei na Portuguesa, cheguei com um cartão que o meu irmão tinha um time de sábado. E aí o Aguinaldo, que era goleiro, que jogou na Portuguesa e jogador do Santos, treinador até do Corinthians, hoje ainda trabalha no Corinthians também com as meninas lá, ele arrumou um cartão e eu fui fazer um teste. Eu fiz o teste e passei. Aí, só que eu também, o negócio era jogar, eu cabulava a aula para ir treinar. Aí eu fui treinar no Nacional, também passei. E aí fui treinar no São Paulo, também passei. E aí o japonês olhou para mim e falou: Basílio, você não acha que você está treinando muito, que você não pode mais ficar vindo treinar? Porque ele viu o treinador do São Paulo pedindo a minha documentação, que senão eu não ia treinar mais. Aí eu falei: não, eu trago. Ele me deu lá o que precisava, né? Aí o japonês falou: não, você não pode, porque você assinou com a Portuguesa. Você tem um compromisso. Aí eu falei: mas como assim? Ele falou: não, você já está federado. Você vai disputar campeonato da categoria infantil pela Portuguesa. Aí eu não fui mais no São Paulo, né? Ia ser a maior vergonha. Eu ia falar para eles o quê? Não tinha o que falar. E quantos anos você tinha nessa época aí? Eu tinha 12 anos para 13 anos. Era novo. Com 13 anos eu já estava jogando treinando. Eu fiz quase um ano de peneira na Portuguesa. Depois, com 14 anos, aí a gente começou a disputar campeonato. Entendi. E a minha carreira foi muito rápida, né? Eu, com 15 para 16 anos, eu já estava no profissional. Porque tinha um campeonato de aspirante e chega a ser uma historinha rápida, mas vou contar. Eu fui jogar contra o Corinthians no Parque São Jorge. E lá nós ganhamos de 2-0. E eu fiz os 2 gols. E aí o treinador do profissional, era o Jim Lopes, era um argentino, ele estava assistindo o jogo. E aí ele falou pro diretor: pô, gostei desse garoto aí. Não, põe esse garoto que ele vai concentrar comigo. E aí acabou o jogo, tudo, o diretor deu aquele dinheirinho que era da condução, o bicho que a gente ganhou. E aí ele falou assim: você vai passar... amanhã você vai treinar com um profissional. Eu falei: eu? Você vai treinar com um profissional. Nossa. Frio da barriga. Nossa.
Foi uma loucura, chegando em casa para contar para minha mãe. Porque quem administrava mesmo a minha vida sempre foi minha mãe. Minha mãe que é a que coordenava tudo. Aí ela falou, então precisa arrumar uma roupinha para você ir treinar. Você não pode ir do jeito que você estava no infantil, que a gente não ganhava nada, né? Mas eu não posso me queixar que meu pai e minha mãe sempre deram estudo, não deixava nunca faltar nada para nós. Mas aí eu fui na concentração, dali que começou. Aí durante 20 anos, esse começo foi gostoso, foi gratificante. Mas por intermédio que a minha geração oferecia, né? Principalmente, você não joga no profissional, mas você joga no aspirante, que fazia preliminares. Sim. E Basílio, logo depois da Portuguesa, dessa passagem linda que você teve, você vai para o Corinthians, né, onde você se torna ídolo. Além daquele gol em 77, quais foram os momentos mais marcantes que você teve no Corinthians? Olha, marcantes foram vários, né? Que eu fiquei no Corinthians, eu tenho 40 anos de Corinthians, né? Desde quando eu cheguei lá em 75, até outra historinha rápida. Eu fui vendido para o Santos. Não. Eu fui vendido para o Santos e aí eu recebi o cheque já adiantado, que o diretor do Santos era gerente de um banco, já me pagou minhas luvas e tudo. Aí à noite eu fui para Casa Verde, na casa da minha namorada. Aí chega lá, ela falou assim, eu acho que é seu pai. Eu falei, meu pai nunca veio atrás de mim, o que meu pai quer aqui, né? Aí eu falei, acho que meu pai já soube da negociação, só que eu ia falar do cheque quando chegasse em casa. Aí eu abri e falei, ô pai, e aí? O que houve? Falei, ia falar até pro senhor, mas ia chegar em casa para contar. Eu já recebi o cheque do Santos e tudo. Ele falou assim, então você pode tratar de devolver, que você foi vendido pro Corinthians. Nossa! Aí eu parei, eu falei, mas pai do céu, como é que o doutor Oswaldo me faz eu fazer isso? Ele falou que eu tinha liberdade, eu, Xaxá, mas outros que estavam sem contrato, da gente negociar. Aí ele falou, então você pode tratar de devolver. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, quer dizer, realização ótima e excelente para mim, para um gigante daquele do meu coração, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei assim, como é que eu vou chegar lá para devolver esse cheque? Você com o cheque em mãos, desesperado, já que eu faço agora. Não dormi direito à noite. Nossa. Aí, no outro dia, cedinho, eu estava na porta do banco lá, né? E o banco, lógico, não tinha nem chegado os funcionários. E aí chegou o diretor, que ele era o gerente do banco. Aí ele olhou, ele falou, calma, tá nervoso, né? Eu falei assim, não, é que aconteceu um imprevisto. Aí ele falou, não, meu presidente já ligou para mim ontem, já comunicou tudo e fica tranquilo. Aí eu peguei e falei para ele, olha, eu vim aqui, tá o cheque, estou devolvendo, peço desculpa, né? Porque eu vim conversar com a liberação do presidente da Portuguesa. Mas aí, na calada do dia lá, eles tinham fechado o negócio com o Corinthians. Sim. E aí eu acabei indo pro Corinthians. E aí, dentro do Corinthians, eu tive, você vê, primeiro ano, quebrei a perna. E todo mundo falava assim, você vai para um time que você vai ver, lá é um cemitério, tudo. Mas eu nunca carregava isso comigo, porque eu acho que, acima de tudo, você tem que ter personalidade. Com certeza. Você tem que saber da sua qualidade, da sua capacidade, e vamos à luta, né? Vamos enfrentar aquilo que está pela frente aí. Aí, primeiro ano, quebrei a perna. Aí, no segundo ano, né, em 76... nós tivemos aquela grande trajetória, que foi vice-campeão brasileiro. E sendo vice-campeão brasileiro, a gente teve a condição de se destacar, mas ali foi um dos quadros mais importantes e marcantes na minha vida. Porque depois de ver aquela invasão que foi no Rio de Janeiro contra o Fluminense, e eu que estava no banco, fui o primeiro que descobri e vi aquilo. E eu, no topo da escada, comecei a falar, corre, 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 corre. Aí o lance que chegou comigo lá. Eu falei, vocês não vão acreditar, eles invadiram o Rio de Janeiro. Nossa. Olha só, tá dividido lá e tal. Mas eu pensei que o Fluminense, por estar mandando no jogo,
Aí ele falou, não, 70% dos jogadores, dos torcedores, é do Corinthians. Por quê? No Maracanã tinha um gargarejo onde a bola caía. E ali ficava a torcida do Corinthians, ficou a torcida do Vasco, ficou a torcida do Botafogo, do Flamengo, ficaram tudo com a gente ali. E ali que a gente começou a ter uma noção de que o gigante que era o torcedor corintiano. Não dá pra reclamar, né, Basílio, que a força ali da torcida sempre foi muito grande para você, né? É o ponto fundamental. Para mim, até hoje, eu tenho uma identidade, inclusive fui um dos primeiros a ser convidado para ser embaixador da Neoquímica lá, sobre o pagamento. E a gente tá aí, fazendo gravações. Olha, para conseguir o Basílio aqui, gente, se vocês soubessem. Eu quase chorei, eu falei, Basílio, pelo amor de Deus. Não, mas, jamais. Já a gente continua falando mais aqui sobre a história do Basílio. Fiquem aí que já tem mais 424 para vocês. A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais, com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico. Estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent. Voltamos, lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Você está assistindo o nosso especial de Natal com Basílio. O programa está incrível e tem muita coisa para rolar ainda. Matheus? Bom, aproveitando, Basílio, a questão da invasão corintiana, eu queria que você contasse um pouco mais dos bastidores que rolou, porque até hoje é muito conhecida, né, a invasão no Maracanã. E a gente sabe muito sobre a invasão pela visão dos torcedores e poucos pelos jogadores. Eu já sei por que ele quer. Ele veio na ferida, meu irmão. Pode fazer a pergunta que você quer. Eu só queria saber como foi os bastidores daquela... Os bastidores foi meio forte, né? A gente gosta dessa parte. Porque era assim, o Duque era nosso treinador na época, né? E o Duque era daqueles que gostava de bater bumbo. Ele levou um pai de santo, é por isso que você está fazendo a pergunta, né? Aí levou um pai de santo e reuniu alguns jogadores, né? Tinha lá mais ou menos uma meia dúzia daqueles que gostavam também. E tem um dos jogadores que ele recebia santo também e tal. E estava presente o Vicente Mateus, mas o diretor... E o pai de santo deu uma mordida na orelha do Vicente Mateus. Meu Deus. E aí, um jornalista e o jogador tomaram acho que umas 3 garrafas de cachaça. Que ódio. Aí falava assim, não, isso é o santo que está bebendo, fica tranquilo, seu Vicente, não tem. Mas ele vai jogar amanhã, como é que é possível? Aí o seu Vicente não engolia direito, aí o pai de santo mordeu a orelha dele. E aí, só para terminar, aí fizeram uma roda, assim, uma estrela com pólvora, né? E é carpete, como aqui. Eu olhei pro Moisés, por coisa, eu falei, ele não vai fazer isso, né? O cara falou, será? Aí o Moisés falou, você vai ver, eles vão chamar nós para entrar ali naquela roda. Mas não deu outra. Dentro dessa roda, estrela, Basílio, vem. Eu falei, eu? Aí o Moisés me empurrava, falei, é você que ele está te chamando, vai lá. Aí eu fui e fiquei. E fiquei nessa roda que tinha pólvora. Aí eu falei, não vai fazer isso, né? Ele acendeu a pólvora. Meu e aquilo eu no meio...
Sumiu, ainda bem que subiu logo aquela fumaça. E eu com medo de pegar fogo no carpete e pegar fogo na minha calça também, né? E aí nós terminamos isso daí, eu falava, mas não é possível. E o Moisés ria pra caramba, falou, tinha que ser você, mano. Tinha que pegar fogo em você mesmo. Eu falei, não. Mas aí terminamos aquele momento ali, mas foi um momento assim meio forte, né, da gente poder passar. E é por isso que você está fazendo a pergunta, né? O que existiu foi isso, antes do jogo, no sábado à noite, né? Hoje o hotel voltou a funcionar, Hotel Nacional. E cada vez que eu passava lá de frente desse hotel, eu falava, tem uma história daqui que é brincadeira. Você lembrava toda vez que você ia, né? Só passarem de frente, porque ele ficou fechado um bom tempo, né? Agora reabriram de novo. Mas até que foi gostoso, assim, que foi um aprendizado que a gente teve, né? E fazendo parte da história também. É isso aí. A gente estava até falando um pouquinho da sua relação com os torcedores. Me fala um pouquinho como é sentir esse incentivo e ser tão amado, não só pelos torcedores do Corinthians, mas dos torcedores em geral. Obrigado pela sua pergunta, porque é uma realidade, sim. Não é só torcedores do Corinthians, sim, né? Torcedores do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, eles falam, não gosto do seu time, odeio o seu time, mas eu gosto da sua pessoa. Eu nunca entrei em polêmica assim, né? Sim. Eles sabem que eu sou corintiano, assim, sabe, de corpo e alma, mas eu nunca entrei em polêmica de você apelidar os clubes, de você trazer à tona algumas coisas que não é do meu perfil. Sim. Porque o meu perfil é um só. Eu tenho eles como adversário, porque a minha carreira foi dessa forma. Sim. E de adversários... Era tão gostoso porque eu tinha tantos amigos, né, em todos os clubes também, que acabava o jogo, a gente se encontrava depois, ia para um barzinho ou ia lá, porque naquela época existia Moema. Moema tinha um sambão lá, que a gente ia para lá tomar um chopp, se encontrar, contar como foi o jogo, dando risada, tudo. Mas era uma coisa gostosa. Hoje eu fico até meio assim, né, de ver, hoje é uma rivalidade tão forte assim, que eles não têm mais como adversário, né? Eles têm mesmo como inimigo, como isso não pode. Isso acaba atrapalhando até os próprios profissionais. Com certeza. Porque ao invés de ele estar concentrado, focado naquilo que ele tem que render, naquilo que ele não pode deixar o adversário fazer, não, ele acaba se envolvendo, porque essas coisas do torcedor, ela é uma coisa à parte, não Sim. tem envolvimento. Hoje, que nem a sua pergunta, do carinho que eu tenho, eu me sinto muito feliz e é muito gratificante. Vou te dar um exemplo. Eu saio na Gaviões da Fiel. Eu era camisa verde e branco, sempre fui, Barra Funda. Aí depois... eu já estava quase parando, aí a minha esposa Cecília era advogada de todas as torcidas, aí comecei a frequentar a quadra com ela e dentro dessa frequência eu recebi vários convites e hoje eu faço parte, até como diretor. Ai, que incrível. de carnaval. Mas é gostoso você ter esse relacionamento, mas eu recebo eles com todo carinho, com todo respeito acima de tudo. Então, por isso que, de repente, essa identidade, né, do Basílio hoje como até funcionário do Corinthians, eu tenho respeito por parte de todos eles. Sim. Ô Basílio, aproveitando o gancho do que a Gabriele falou sobre torcida, você acha que um ponto fundamental para o título de 77, além do seu gol, obviamente, foi a torcida acreditar o tempo todo que podia acontecer aquele gol, o Corinthians ia conseguir ganhar aquele título? Com certeza, porque ela já veio de 76 e completou 77. Sim. Porque nós viemos de um vice brasileiro, né?
aonde ali nós fomos a grande sensação, disputando uma final com o Internacional, e depois a montagem do clube, porque o Corinthians, quando eu cheguei, e até em 75, 76, ela tinha um número muito grande de jogadores no plantel, né? Sim. Era muita quantidade, mas qualidade não tinha nada. Então, quando começaram a fazer esse trabalho, aí o Corinthians começou a chegar e foi muito rápido. Sim. Quer dizer, eu cheguei em 75, tive esse acidente. Em 76 já fomos vice-campeão brasileiro. Em 77 se concretizou praticamente tudo aquilo. Mas foi muito rápido assim, a consciência dos dirigentes que o Corinthians tinha, porque era assim, se você jogasse bem contra o Corinthians, pode ter certeza que você estava sendo contratado. E depois eles pararam com isso daí, né? Aí eles passaram a ver a qualidade dos jogadores e trazer para preencher aquilo que o time precisava. Isso aí. Depois você acabou indo para o Juventus, depois do Corinthians, foi isso? Não, passou... quando eu parei de jogar, eu parei assim, de uma forma muito triste, né? Porque quando eu saí, o Oswaldo Brandão me chamou e falou, olha, eu vou estar te liberando para você ganhar um dinheiro. Então, você tem as luvas, você tem o empréstimo do seu passe, você tem seu salário, eu vou te dar uma independência para você. E já tinha um time que foi o São José. Tá. Aí eu falei, tudo bem. E aí eu fui. Só que fui lá, a coisa não estava sendo correspondida, eu tive uma lesão, tive que operar o joelho, voltei muito rapidamente, peguei ainda o Campeonato Paulista. Aí quando encerrou, eu voltei para o Corinthians, porque eu tinha recebido uma proposta para ir para Recife. Eu acho que o empresário que estava me levando, acho que por Náutico ou Esporte, entendeu? Sim. Um dos dois times que ele estava me levando. E aí eu tive uma notícia triste, né? A minha mãe tinha sido operada, a minha mãe estava numa fase terminal e a minha irmã, naquele momento, chegou e falou, eu tenho que te contar. Minha mãe sempre me preservou. Sim. Ela nunca me deixava saber de nada, Sim. de nada. Aí ela começou a falar comigo, eu sentei na escada, fiquei ali chorando e tal. Aí subi e falei para minha irmã, parei de jogar. Ela falou, não vai fazer isso, que você vai matar a mãe mais rápido. Eu falei assim, não. Eu parei, eu tenho que dar uma resposta pro empresário, mas, porra, é lá em Recife. Pô, eu não tô no interior de São Paulo, que eu posso pegar meu carro e chegar aqui em São Paulo. Qualquer momento. Se minha mãe pode ser internada de novo, para fazer algum procedimento. E aí... eu peguei no dia seguinte, fui lá, minha mãe falou, ué, você não foi treinar? Eu falei, parei de jogar futebol, mãe. Ela falou, não me faça isso, pelo amor de Deus. O que a Neide te contou? A Neide é minha irmã. Eu falei, ela me contou tudo. Eu falei, mãe, eu acho que a senhora e eu precisamos muito mais do nosso calor humano do Sim. que do dinheiro. O dinheiro certeza. Eu vou conseguir lá na frente, fica tranquila. Fica tranquila, não faça isso, não. Aí eu sentei na beirada da cama, fiquei conversando com ela. Aí, por incrível que pareça, 2 dias depois, eu recebi uma ligação do Corinthians, que era para mim começar a trabalhar com as categorias de base, o infantil e juvenil. Então, ali tudo começou. Mas aí eu tive pouco tempo ainda, depois disso, com a minha mãe. Mas eu parei mesmo consciente, e se tivesse que parar, eu pararia até antes. Sim. Porque minha mãe precisava mais do meu calor humano do que eu do dinheiro, entendeu? Eu acho que é um pensamento que eu tinha e que faria em qualquer momento da minha vida. Sim, mas tudo no tempo certo, né, Basílio? Sim, tudo tem seu tempo, por isso que de repente todo mundo falava, você parou muito novo. Eu falei, olha, a idade para mim não me importava. O que importava para mim era a minha família, principalmente minha mãe. Família em primeiro lugar. Acima de tudo. E eu, do jeito que eu era agarrado com a minha mãe, então não tinha nada que fizesse eu voltar a jogar.
Bom, Basílio, aproveitando um pouco desse gancho que você falou que virou um integrante de comissão da base e tudo mais, como foi sua passagem como treinador? Você gostou da função? É uma coisa que você queria ter prolongado até mais ou você acha que fez tudo o que você podia ter feito? Não, eu tive um aprendizado bom e eu até falo para alguns que eu tive a oportunidade, que sempre quiseram pegar o time de cima. Sim. Falei, não, o aprendizado é você pegar as categorias de base, que você vai ter um conhecimento, você vai ter uma aproximação maior com aqueles que serão o futuro do time. E eles falaram, não, mas isso a gente já tem como base. Eu falei, não, você não tem. Você vai ter uma base quando um garoto chegar para você e falar assim, que você vai cobrar dele, que ele chega atrasado, que ele não faz as coisas corretas. Aí o garoto vira e fala assim, minha mãe está se separando do meu pai. Aí fala, qual a decisão que eu tomo? Eu falei, você vai lá tomar banho que daqui a pouco nós conversamos. Aí eu entrei, fiquei eu e o professor. Falei, o que eu vou falar para esse garoto? E agora? Porque ele não pode ser contra a mãe nem contra o pai. Sim. Pois é. Entendeu? Então, quer dizer, as palavras vieram para mim de um vestiário conversando com o professor Paulo, que foi meu professor também durante muitos anos. E aí nós trocamos uma ideia. Depois eu falei, chama ele lá para mim. Chamou, depois eu conversei com ele, falei para ele, calma, tudo isso é um sentido que a vida também vai te ensinar. Sim. Mas você não pode ser contra seu pai, não pode ser contra sua mãe. Você tem que, eu sei que é difícil, você vai ter que ficar independente e tal. Fui conversando com ele, até que ele entendeu a mensagem que eu passei para ele. E aí, depois conheci o pai, conheci a mãe, mas ele levou mais um pouco sentido de vida, mas não se tornou jogador profissional, não. Ele se formou, acho que como contador e tudo, me agradeceu. Agradeceu principalmente por eu ter tomado a iniciativa de falar. E eu acho que tudo isso daí é uma questão de você estar no dia a dia mesmo. Tem que acabar acolhendo, né? Virando um pai até para os próprios jogadores mirins, né? Porque por isso que eu falo que não adianta você treinar um profissional se você não teve uma experiência numa base. Você não tem uma experiência de chamar a atenção de um jogador ou de acrescentar na vida desse jogador que futuramente poderá dar um retorno muito maior, não só a você, mas ao clube em si. Sim. Então, por isso que, de repente, eu sinceramente, parei muito mais de trabalhar como treinador por causa que começou o envolvimento de empresários. Sim. Né? Aí, empresários que emprestavam um jogador para o clube, principalmente para o diretor. Não, eles faziam lá os bem bolados que eles gostam e aí estourava no treinador. Que o treinador falava, eu não vou ocupar você agora, mas você vai no banco comigo. Aí daqui a pouco você abre a porta, tá o empresário lá te esperando. Que ótimo. Para falar, e aí, meu jogador, você não vai ocupar? Mas não, mas é só um momento dele, mas ele pode ser... Não, se você não for ocupar, eu vou levar ele para outro lugar. Ah, que beleza, né? Aí você manda ele passear um pouquinho. Dá uma e eu calma. falei assim, parei. Depois dessas daí, eu falei, não quero mais não. Eu acho que não vale a pena. É isso aí. E para finalizar, me fala, o que você vê de diferente do futebol de antigamente para o futebol de hoje em dia? O que mais é impactante, assim? O impactante é que havia muito mais jogadores com qualidade. Muito mais parte técnica, assim, com uma diferença brutal. Sim. Hoje, vou te dar um exemplo. Há quanto tempo que o Neymar não joga? Faz mais de ano. Eu não vejo o Neymar. Ele jogou aí, durante 2 anos, dá para até você fazer um scout sabendo quantos jogos ele fez. Então, essa é uma das diferenças que nós não temos mais jogador com tanta qualidade, você entendeu? Hoje eu vejo muito mais a parte coletiva. Os times que conseguem formar e ter jogadores com qualidade, mas que se incorporam àqueles que pode ser, que preencham uma parte coletiva,
Está aí o Botafogo como resposta maior. Pois é. Então, porque se você for pegar o Botafogo do ano passado, você vai ver que, tecnicamente, ele era superior a esse. Sim. Mas esse daí tem 3, 4 jogadores que são craque e que fazem a diferença. É isso aí. Basílio, muito obrigada. Olha, foi uma honra conversar com você, saber um pouquinho mais da sua história pessoalmente agora, né? E quando você quiser voltar para o 424, você já sabe, né? Não, já obrigado. sabe. Quero agradecer você pela oportunidade e eu tenho um carinho muito grande com todos vocês aqui do 424. Principalmente Eduardo Nicolau, que eu sei que ele fica atrás de você pegando no seu pé. Fica. Não, mas pode ter certeza que nós vamos tirar para pelo menos uma vez por mês a gente estar vindo na casa. Ainda mais agora que esse maluco do César aí, juntando ele, Mauro, Jean, Gilberto, acho que vai ficar... Eu vejo o programa de vez em quando. E parabéns por vocês estarem tocando. E você pode ter certeza que você ainda futuramente você é muito novo, mas você vai ver o que você expõe assim para os telespectadores, todo mundo absorve com muita facilidade. Parabéns. Obrigado, falou? O Matheus é a nossa enciclopédia humana, porque, meu Deus do céu, o que ele sabe? Só não é Vicente, mas é Matheus. Tipo isso. Matheus, muito obrigada. Obrigado, Basílio, pela entrevista. A gente não tocou em tantos assuntos que você já falou mais Mas em eu outras volto, entrevistas. eu volto. Mas espero que você volte aí pro 424. Muito obrigado. É isso aí, gente. Muito obrigada a todo mundo que assistiu o 424 até aqui. Esse foi o especial de Natal. De novo, um Feliz Natal a todos. Semana que vem temos outro especial e aí vai indo os especiais. O ao vivo vai voltar em janeiro. E eu espero vocês. E o Basílio, vamos ver se ele vai voltar também, hein? É isso aí, pessoal. Um beijo e até mais. A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais. Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent.